Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Traduzindo o Financeis. Aqui eu vou te ajudar a entender de uma vez por todas as principais palavras mais utilizadas no mercado financeiro. Eu sou o Willer Neto e hoje eu vou te explicar o que é rebalanceamento. Para você poder entender o que é rebalanceamento, a gente vai precisar dar um passo atrás para eu poder te explicar o que é portfólio. Então, para você poder investir por um longo prazo, ser antifrágil e aproveitar oportunidades do mercado financeiro, você precisa diversificar. Você precisa investir em mais de um lugar e você criar um portfólio é você definir quantos por cento você quer ter em cada tipo de investimento. Então, vamos supor que você é um investidor iniciante, que não conhece muito, o mercado financeiro e agora vai começar com renda fixa pós-fixada. Você vai colocar 90%, por exemplo, em renda fixa pós-fixada, que é mais tranquila, não tem volatilidade. Vai começar a entrar na renda variável através de ações e para isso você vai colocar 10% de todo o seu dinheiro em ações. Então, dessa forma, você acabou de fazer um portfólio. E a gente tem vários exemplos de portfólio. Vou compartilhar uma planilha agora para você conhecer algumas das opções mais faladas aí na internet, que é do Primo Rico, a Arca. Aí tem também da casa de análise Spit. Tem uma distribuição que é muito conhecida por causa do livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, no que ele considera um portfólio, adequado para o investidor defensivo, que ele chama. Então aqui, ó, eu trouxe um portfólio bem conhecido aí no YouTube, que é do Primo Rico, tá? Do Thiago Nigro, que se chama Arca. Por que ele deu esse nome? Porque ele investe em ações, que é o primeiro A, real estate, que seria fundos imobiliários, caixa, que seria a parte de renda fixa pós-fixada, e também ativos internacionais, que podem ser tanto Bitcoin, BDRs, ETFs com exposição a ações estrangeiras. E ele divide de uma forma igual, tá? Ele dá 25% em cada fatia, tá? Então 25% em ações e negócios, 25% em real estate, que seria fundos imobiliários, 25% em caixa e 25% em ativos internacionais. Tem uma outra casa de análise bem famosa chamada Spit, que ela faz essa seguinte distribuição. Ela coloca que uma boa carteira para longo prazo seria você definir uma parte em renda fixa pós-fixada com 22,5%, 30% em bolsa de valores, 40% podendo variar entre renda fixa pré-fixada, IPCA, fundos imobiliários e fundos multimercado, e 7,5% destinado à proteção da carteira, em algo que seja antifrágil e que não sofra tanto impacto em momentos de caos. E aqui a gente tem uma carteira de investimento baseada no Benjamin Graham, o autor do livro Investidor Inteligente, que inclusive teve uma influência direta na trajetória do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos. E o que ele fala? Para o investidor defensivo, que é um dos tipos de investidor que ele coloca lá no livro, ele fala que você tem que ter uma parte da sua carteira em renda fixa e uma parte em bolsa de valores ou bons negócios, tá? E aí, de uma forma simples, se você não quiser ter muito trabalho, você pode iniciar sua carteira dividindo 50-50, para ficar bem fácil de gerenciar. E conforme você, for entendendo cada vez mais do mercado financeiro, e dependendo do momento do ciclo do mercado, do que está acontecendo com seus investimentos, ele fala que você pode variar, esse percentual de 25% para cima ou para baixo. Então, você poderia ter 50% em renda fixa ou 25%. Você pode cair 25%, ou você pode, inclusive, subir 25% indo para 75%. E aí, automaticamente, aqui, ó, até vou colocar aqui só para vocês entenderem, se você colocar 75% em renda fixa, automaticamente 25% vai para bons negócios. Tá? E aí vai
de acordo com o seu perfil, com o que você já está, né, começando a entender mais do mercado financeiro, do cenário político-econômico, né, do quanto você está mais confiante na sua estratégia. Mas seria mais ou menos isso de uma forma bem simples e resumida. Agora que você já entendeu um pouco mais do que é criar uma carteira, um portfólio, inclusive, né, você pode encontrar no mercado com outro nome, um nome mais chique, mais pomposo, que se chama Asset Allocation, tá? E aí, baseado nesse conceito, em você definir percentuais para cada investimento, é que vem o rebalanceamento, tá? O rebalanceamento, ele foi uma das coisas mais importantes que eu conheci em toda essa minha trajetória de anos estudando e investindo na prática. Tá? É uma das coisas mais simples, funcionais, que já provou o seu valor ao longo do tempo. Grandes investidores fazem isso, tá? E é uma coisa tão simples que, mesmo sendo utilizado por grandes investidores e sendo uma coisa muito útil, qualquer investidor, pessoa física, mesmo com pouco dinheiro, consegue fazer o rebalanceamento e se beneficiar de tudo que ele traz. Então, se você quer ser um investidor de sucesso, aproveitar oportunidades e ter uma boa rentabilidade consistente no longo prazo, eu sugiro que você preste muita atenção nesse vídeo e, mesmo depois de assisti-lo, eu peço que você continue estudando, colocando na prática, que você possa conhecer e usufruir cada vez mais dessa ferramenta. Willer, e como que faz esse rebalanceamento na prática? Para isso, eu vou compartilhar a tela para mostrar uma planilha bem simples que eu fiz, dando como exemplo uma pessoa que fez uma divisão 50-50 entre renda fixa e ações. Vamos então para a planilha. Nesse exemplo, eu peguei uma pessoa que tem renda fixa e ações. Nesse caso, atualmente, ele tem 50 mil em um e 50 mil no outro. Na coluna C e D, a gente vai mexer com percentuais. Então, quantos por cento você tem atualmente nos seus investimentos? Aqui, como ele está balanceado bem perfeitamente, tem 50-50, e o percentual desejado, que é o da sua estratégia, também é 50-50. Na coluna E, ele vai te falar quantos reais você tem que investir em cada um deles para que rebalanceie, tá? Caso tenha alguma variação aqui no atual, né? Caso ações caia ou suba ou renda fixa, ele vai mexer aqui na coluna E e ele vai te falar quantos por cento você tem que tirar de um e colocar no outro, para que volte aos 50% em cada. Já na coluna G e H, a gente vai levar em conta o aporte, como se você fosse investir naquele mês e não necessariamente ter que tirar de um investimento para colocar no outro. Tá? E por que eu fiz separado? Né? Por que não é só essa primeira parte da esquerda? Porque a base de cálculo vai ser diferente nesses dois. No lado esquerdo, a base de cálculo vai ser ali na linha 4, que é o total que você tem investido atualmente. Então, você vai mexer, quando você fizer o rebalanceamento, sem fazer aporte, você vai mexer entre os seus investimentos. No lado direito, né, vamos supor que você vai colocar R$1.000, né, você vai ter que fazer um rebalanceamento contando com esses R$1.000. Né? Então, a base de cálculo não vai ser mais 100, vai ser 101 mil, tá? Então, você ter 50% em cada um deles, sendo que agora o total da sua carteira é 101 mil, é diferente o cálculo, tá bom? Por causa disso que eu faço essa distinção, por isso que eu separei essas duas partes da planilha. E para te ajudar, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos supor que ações caiu para 40 mil. Note o que aconteceu. Ó, renda fixa foi para 56, ações foi para 44. Tá? E o que vai falar aqui? Willer, se você não for aportar, você vai ter que tirar 5 mil de renda fixa e vai ter que colocar 5 mil em ações. Dessa forma, se você fizer isso, vai voltar para 50-50. Você quer ver? Ó, eu vou tirar 5 mil, vou colocar 45 desse. Ó,
45 mil em renda fixa e vou subir 45 mil nesse aqui. Vou para 45. Voltou a ter 50, só que agora num valor total investido de 90 mil, não é mais 100 mil. Tá? Então a planilha te ajuda a fazer esse próprio rebalanceamento. Vamos supor agora que as ações vão subir, né? Então vamos colocar aqui que ela foi para 55 mil. O que acontece? Novamente, o seu percentual aqui ficou desbalanceado, então era para ter 50-50, agora tem 45 e 55, tá? Aqui na coluna E, para você rebalancear sem aporte, você vai precisar dessa vez tirar 5 mil das ações e investir 5 mil em renda fixa. Se você fizer isso, vai voltar para 50-50. Agora, se você for colocar R$1.000 de aporte, né? Se você for investir naquele mês R$1.000, vamos ver o que vai acontecer. Ó, note que aqui, ó, na coluna H, na renda fixa, está pedindo para você investir 5.500. Mas você tem 5.500 naquele mês? Não, não tem. Você vai investir R$1.000. Da onde que vai vir os outros 4.500? Vai vir lá de ações. Então, o que você vai fazer? Você vai vender, né? Você vai tirar R$4.500 de ações para poder colocar lá em renda fixa e ainda vai faltar R$1.000, que vai ser o seu aporte. Então, é isso que vai acontecer na prática, tá bom? Então, aqui, ó, vamos fazer essa simulação. Ó, vamos tirar 4.500 daqui, tá? Então, aqui, ó, vamos colocar na fórmula um igual. Vamos tirar 4.500. E aqui, a gente vai somar 5.500. Opa, 5.500. Ó, o que aconteceu? Tá? Dá até para apagar aqui já o aporte, porque a gente já fez o investimento. Então, o que aconteceu? Você ficou com 50.500 num, 50.500 no outro, e o percentual aqui, ó, na coluna C e D estão iguais. Você acabou de rebalancear a sua carteira. E eu dei o exemplo agora, tanto você sem fazer o aporte, quanto você fazendo o aporte também. Aquele cenário que eu simulei com você agora foi muito agressivo, né? De um mês para o outro, perder R$5.000 é uma variação grande dentro da carteira, né? No seu dia a dia, num cenário mais normal, você vai ver que a variação vai ser pequena e muitas das vezes você vai conseguir rebalancear só com seu aporte. Então, quer ver? Ó, vamos supor que as ações vão subir. Ó, vou colocar um mais aqui. Vamos supor que elas vão subir R$500 naquele mês. Ó, você pode perceber, eu vou até aumentar aqui as casas decimais, só para você entender. Então, ó, pode ver que desbalanceou, né? Você foi para 99,8 e 50,2. Vai pedir para você investir R$250 em renda fixa e vender 250. Mas lembra que, né, aquela pessoa tinha R$1.000 para investir? Ela não vai precisar tirar do investimento. Então ela vem aqui, coloca em novo aporte R$1.000. E aqui, ó, tá percebendo que no lado direito, na coluna H, dessa vez, não tem nenhuma linha pedindo para você vender. Ó, não tem nenhum negativo aqui. Por que aconteceu isso? Porque você vai conseguir investir na renda fixa que ficou com um percentual menor, ali de 49%, vai conseguir investir R$750 na renda fixa para poder rebalancear e ainda vai sobrar R$250 para você colocar em ações. Então, os R$1.000 foi mais do que suficiente para você rebalancear. Então, vamos fazer essa simulação. Aqui, então, na renda fixa, vou colocar um mais aqui em cima, 750, e no outro eu vou colocar 250. Ó, mais aqui em cima, 250. Vamos tirar o aporte, porque a gente acabou de simular, né, a situação em que a gente já investiu. E aí, o que aconteceu novamente? Percentual aqui na coluna C e D,
voltou a ficar 50-50. Então, eu fiz algumas simulações com você para você perceber o que é esse desbalanceamento, esse rebalanceamento, né? Coloquei situações em que a variação vai ficar muito grande e você vai ter que mexer nos seus ativos para tirar de um e colocar no outro. Coloquei uma outra simulação em que o aporte não foi suficiente e mesmo assim você teve que movimentar entre os seus ativos. E uma última opção que foi você investindo R$ 1.000 e sendo suficiente para rebalancear sem precisar se desfazer de nenhum investimento. E uma dúvida que eu sei que é muito recorrente para quem vai começar a utilizar essa ferramenta do rebalanceamento é identificar quando você tem que fazer ele, né? A pessoa começa a se perguntar: será que eu tenho que colocar uma meta, né? Quando passar de 2% eu rebalanceio? Ou não, eu vou ficar de olho todo dia, quando tiver qualquer variaçãozinha eu vou lá e começo a mexer na minha carteira. E isso eu posso tranquilizar você, que vai ser mais fácil do que você imagina, tá? Você vai ajustar o seu rebalanceamento na sua rotina de investidor. Então, se você investe todo mês, vamos supor que todo dia 5 ou quinto dia útil você recebe seu salário e investe. O que você vai fazer? Você vai no dia 5, olhar a sua planilha, vai ver qual que é o investimento que está mais defasado, que tem um percentual mais baixo, né, do que o ideal, e vai colocar o seu dinheiro nele. E aí você vai me perguntar, Willer, e sempre eu vou ter que, né, tirar de um investimento e colocar no outro? Eu tenho que movimentar internamente entre os meus ativos? Não, tá? Isso vai ter que ser uma exceção. Você só vai fazer essa movimentação em momentos de forte queda, quando tiver alguma crise, né, algo muito sério no mercado financeiro que tenha feito essa diferença entre os seus investimentos ficar muito grande e você acabar identificando grandes oportunidades de investimento que vai demandar de um valor, né, de aporte maior do que você costuma investir todo mês. Nesse caso em específico, tudo bem, tá? Porque senão o que vai acontecer? Um erro muito comum que as pessoas acabam cometendo e nem percebem que estão sendo oneradas nisso. É o quê? Fazer toda hora que tem um desbalanceamento ali, mesmo que mínimo, ela começa a vender um, compra outro, fazer movimentações internas que, sem querer, ele acaba pagando IOF, paga a taxa de corretagem, paga imposto de renda, ele tem muitas taxas, né, que são embutidas nessas movimentações internas que acabam diminuindo toda uma possível performance, né, positiva que ele teria no longo prazo, né, todo o benefício que o rebalanceamento poderia trazer para a carteira dele acaba sendo reduzido por causa dessas taxas que ele fica toda hora movimentando. Então, o meu conselho para você que vai ser um investidor antifrágil, que vai utilizar o rebalanceamento é: faça sempre o rebalanceamento utilizando o seu aporte. Willer, mas não foi suficiente. Faltou aqui mais uns R$ 1.000, mais uns R$ 500. Não tem problema, tá? Você não precisa passar todos os meses, o ano inteiro com ela perfeita. Deixa ficar um pouco desbalanceado e você fica sempre, né, todo mês se esforçando, investindo onde está precisando, né? Willer, já chegou no percentual ideal, o que eu faço? Então fica tranquilo que no mês seguinte, se os percentuais não ficarem muito diferentes, você vai investir em mais de um investimento. Então, como aquele investimento que era o seu foco, que estava muito defasado, já foi aportado o suficiente para os percentuais chegarem num patamar mais equilibrado, provavelmente no outro aporte você vai conseguir investir, inclusive, em mais de um investimento, tá? Então, isso vai ser normal, tá? Num cenário perfeito, que é difícil ali, né? Se você tiver, por exemplo, na Arca, naquele do primo, se você tiver R$ 1.000 para investir e tiver balanceado perfeitamente, que é 25% em cada, o que você vai fazer? Você vai pegar os seus R$ 1.000 e vai colocar R$ 250 em cada um dos 4 investimentos que você vai ter, tá? E isso, né, mesmo sem ter esse desbalanceamento, você distribuir de forma igual para manter o percentual ideal, isso também é rebalancear a carteira, tá? Você distribuir de forma estratégica, consciente, né, seguindo a estratégia do seu portfólio, também é rebalancear. E o que acontece inconscientemente, de forma automatizada, quando você faz o rebalanceamento? Você está
aproveitando as oportunidades que o ciclo do mercado financeiro está te proporcionando, mesmo sem ter que ser um expert ou ter que fazer análises de horas e horas para saber qual é o melhor momento de investir, né? Se você tem que comprar, se você tem que vender. Então, toda essa questão de marketing time, que a gente chama, que é acertar o melhor momento de fazer cada coisa, e essa dúvida que fica na nossa cabeça martelando, né? Se você tinha que comprar, se você vai ficar fora de alguma oportunidade, né? Essa interferência externa que a gente tem assistindo YouTube, lendo livro, vendo dica de amigo, né? Que eles ficam colocando várias oportunidades que você não pode ficar de fora e você acaba comprando muitas vezes quando você tinha que estar vendendo. O rebalanceamento vai te blindar de tudo isso. Então você não vai mais, né, tomar suas decisões baseadas em dica de amigo, em dica de youtuber, em notícia otimista ou pessimista que tem na mídia. Você simplesmente vai fazer o quê? Vai definir um portfólio, né, pensando em diversificação, em descorrelacionamento, né, em proteção de carteira. Vai fazer uma carteira bem legal, atrelada ao seu perfil de investidor. Depois que você fizer essa parte, que é a parte mais difícil e demorada, né, você vai fazer o quê? Você vai ver quais são os melhores investimentos para cada um daqueles percentuais que você definiu, né? Vai rodar todos os seus critérios, vai ver, né, qual é a sua capacidade técnica para poder escolher cada um deles, vai tomar as suas decisões e depois que você, né, investir nas coisas que você pré-definiu, você a partir de hoje, todo mês vai investir de uma forma muito rápida, fácil, em questão ali de 15 minutos você vai fazer o seu investimento do mês e você vai sempre investir de forma otimizada, né? Por trás ali do rebalanceamento, né, você vai estar comprando sempre coisas que estão caindo e vai estar vendendo sempre coisas que estão subindo, simplesmente por rebalancear. Pode perceber em todas as simulações que a gente fez na planilha, a gente comprou aquela parte do investimento da sua carteira que estava caindo. E isso é o ideal. Toda aquela dificuldade, aquelas contas, aquelas análises complexas que os investidores fazem por horas e horas e mesmo assim tomam decisões erradas e equivocadas, você vai fazer agora em questão de 15, 20 minutinhos, só fazendo rebalanceamento. Esses dias eu até escutei no YouTube uma pessoa falando que o rebalanceamento, né, você tomar esse tipo de decisão, né, otimizada, levando em conta esse ciclo do mercado, né, comprando quando está caindo e vendendo quando está subindo, ele chama de algoritmo da riqueza. Né? Você faz, na maioria das vezes, quando você é um investidor sardinha ali, que não sabe muito bem o que está fazendo, que segue muito dica de outras pessoas, é influenciado pela mídia, você acaba fazendo o oposto, né? Porque se você não fizer o rebalanceamento, olha o que provavelmente você vai fazer. Você vai pegar aquele investimento teu que está caindo e você vai começar a ficar cada vez mais ansioso, mais aflito e vai começar a se questionar, né? Ao invés de você rever os seus critérios e ver se aquele investimento ainda é um bom investimento, você vai começar a ser impactado por notícias externas, né? Por dicas de outras pessoas e vai pesar tanto que você vai começar a vender bem nesse momento em que você deveria estar comprando. E o oposto vai acontecer também, tá? Sempre que estiver subindo bastante, você vai ficar animado porque essa ação tua, esse investimento está subindo, né? Todos os YouTubers e amigos vão estar falando bem. Você vai começar a perceber que você cada vez mais está comprando mais daquela ação e é justamente o movimento oposto que você deveria fazer ao rebalancear. Toda vez que você tiver uma situação dessa, em que está subindo muito aquele seu investimento, o seu percentual nessa fatia vai começar a ficar muito alto e você vai ser obrigado a vender uma parte. Ou então, a pelo menos, né, se você for fazer o seu aporte e ele for suficiente, você não vai mais comprar ele nesses momentos de alta e você vai comprar o outro investimento que estava provavelmente com um percentual mais baixo, tá? E isso vai ser
a grande ferramenta que você vai levar para o resto da sua vida como investidor. Tenho certeza que se você adotar o rebalanceamento, você um dia vai me agradecer por eu ter te apresentado. Eu sei que gera muitas dúvidas, né? O rebalanceamento não é a coisa mais simples que tem no mercado financeiro, mas através desse vídeo eu tentei deixar bem mastigado, coloquei alguns exemplos, falamos sobre portfólio, né? Mostrei o que está por trás, né? Por que ela é uma boa ferramenta. Já te antecipei também algumas armadilhas que provavelmente você ia acabar caindo, né? Daquelas taxas que você ia pagar, das dúvidas que você ia ter com relação a quando e quanto você ia ter que colocar. Então eu espero que esse vídeo te ajude a investir melhor, para que você possa ficar cada vez mais com a sua família, para que você possa fazer coisas que você gosta, ao invés de gastar horas e horas do seu dia e do seu mês para decidir o que você tem que fazer com seus investimentos, e além, né, de poder se blindar de interferências externas e seguir de forma mais focada e consciente a sua estratégia que você definiu anteriormente. E na prática eu faço isso e posso te falar que eu levo em torno aí de uns 15 a 30 minutos no máximo para olhar a minha planilha, abrir o aplicativo ali da minha corretora ou do meu banco e fazer o investimento, tá? Todas as horas que você ia gastar no mês vão ser resumidas em simples 30 minutos. Imagina você investir de forma consciente, aproveitando o ciclo do mercado, tomando as melhores decisões que você poderia estar tendo, tá? Aproveitando grandes oportunidades que vão aparecer, inclusive em momento de caos do mercado financeiro, gastando apenas de 15 a 30 minutos por mês. Tá? Por isso que eu falo que isso mudou minha vida e eu quero isso para você também. Então, só para finalizar, você aprendeu o que é portfólio, né? Como as pessoas acabam diversificando os seus investimentos e também como fazer um rebalanceamento, as vantagens e possíveis armadilhas que você iria, né, encontrar no caminho e todos os benefícios que vai trazer para a sua vida de investidor ao longo do tempo. Eu queria que você colocasse aqui embaixo nos comentários o que você achou do rebalanceamento, se fez sentido e se você já usa, né, essa ferramenta ou se vai passar a utilizar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele, se inscreva no canal e me siga no Instagram, porque lá eu faço várias postagens diárias sobre educação financeira, sobre o mundo dos investimentos. Bom, e é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.